A primeira temporada de Batman, O Cruzado Encapuzado, foi decepcionante e a segunda melhorou? Bem, neste vídeo vou fazer uma análise da segunda temporada de Batman, O Cruzado Encapuzado, e ela vai conter spoilers completos da temporada. Então, o que exatamente tornou a primeira temporada tão decepcionante? Lembro que ela ficou anos em desenvolvimento, mas foi lançada com uma animação tão rígida e limitada que parecia feita em poucos meses. A série não faz nada de interessante com a época em que se passa, e a maioria das releituras dos vilões não é muito interessante. Esta temporada repete os mesmos problemas. A animação ainda é muito rígida, com ação em ritmo lento, cenas de luta entediantes e personagens que se movem o mínimo possível. Os visuais também não chamam atenção, pois a série é plana, sem cor e não apresenta melhorias no aspecto do período retratado. Ainda me surpreende existir um comissário de polícia negro, uma advogada negra e um casal de lésbicas aceito. Esta série quer ter a estética geral e a tecnologia dos anos 1940 sem se importar com as normas sociais, a cultura ou até mesmo o idioma da época. As pessoas falam, agem e reagem muito mais como nos dias de hoje do que nos anos 1940. Muitas vezes eu esquecia que essa série se passava naquela década, porque a série basicamente ignora isso, e eu acho meio superficial colocar uma série em um período histórico sem lidar com nenhum dos aspectos daquela época, ficando só com a estética e a tecnologia. A temporada não melhora em nenhum desses aspectos, mas as histórias e os vilões foram melhores? Bem, vamos ver. O primeiro episódio, Força Bruta, é bem similar ao início da primeira temporada, incluindo um momento bem legal do Batman logo no início, até a introdução das piores adaptações de vilões clássicos do Batman, dessa vez sendo o Chapeleiro Louco e o Charada, além de serem um pouco lentos e talvez até um pouco entediantes. O foco em Rupert Thorne após a primeira temporada é interessante, e a forma como usaram isso para introduzir o Coringa foi muito boa. Mas, nossa, será que essa é facilmente a pior adaptação do Charada? Imagine pegar o Charada, um narcisista genial com um interesse aguçado por enigmas e uma obsessão enorme pelo Batman, e transformá-lo em um clichê, um chefão do crime super irritado e super agressivo. Acho que acharam inteligente o nome fazer referência a ele encher as pessoas de balas. Até que é esperto, mas ainda assim é a pior adaptação do Charada. O episódio 2, O Brilho Vermelho do Foguete, é um mistério independente com alguns elementos interessantes, como o título que eu gosto muito. Essa reinvenção da Roxy Rocket como Rocketeer é uma das raras vezes em que a série superou o material original da personagem. Nunca fui fã da Roxy Rocket, mas gostei dessa versão visualmente. Dito isso, a história não traz nada novo ou interessante, e achei decepcionante matarem Hugo Strange tão rápido. Ele é um dos vilões mais adequados para essa época. Admito que a temporada trabalhou bem esses momentos em cada episódio, preparando o terreno para o Coringa. Vamos ver se valeu a pena? O episódio 3, Infiltrado, segue focando na pior adaptação do Charada já feita, o que já o coloca em desvantagem. Aqui, ele está ainda pior. Não gosto do Charada. Bruce Wayne se disfarça de Matthew Malone, o que é interessante. Sua dinâmica com Dez é ótima, e a fuga da prisão é divertida. O caos que o Charada traz para a história como um chefão do crime descontrolado poderia ter sido muito melhor se fosse o Máscara Negra ou o Pinguim e não o maldito Charada, mas vou dar crédito pra esse episódio porque ele realmente me fez me importar com o Dez como personagem, e a morte dele foi meio triste. O episódio 4, O Preço do Diabo, é provavelmente meu favorito da temporada, pois faz algo muito interessante. Ignorando a má adaptação do Chapeleiro Louco, o culto do morcego deste episódio remete mais a uma época específica do que o restante da série. O Monge Louco foi um dos primeiros vilões do Batman e não continuou após os anos 1930, então ele se encaixa bem, mas também foi ligado a uma adição bem mais recente ao universo do Batman, de poucos anos atrás. O Deus Morcego Barbatos foi uma ótima sacada, e esse culto funcionou bem como vilões do episódio. A ideia de que esse culto já existia e só teve a sorte de um Batman surgir é interessante. O episódio 5 se chama A Mão Espectral e inclui o que eu acho que é a primeira reinterpretação de um herói diferente da corrente contínua nesta série, o Espectro. Jim Corrigan retorna após sua participação na primeira temporada, já tendo se revelado um policial corrupto que traiu Bárbara. O episódio teve um foco interessante no trauma e no medo da Bárbara em relação ao Corrigan, e essa versão do Espectro é ousada. É engraçado que a ideia de uma versão do Espectro dos anos 40 seja assim, considerando que o Espectro estreou em 1940 e a série já tinha um fantasma na primeira temporada. De todo modo, foi uma abordagem interessante do Espectro, inesperada e que se conectou bem com a Bárbara. Eu não me importo
gosto quando a série nos apresenta uma versão diferente dos personagens, desde que sejam interessantes, e o Espectro foi interessante. Já a versão da Arlequina dessa série, por exemplo, nem tanto. O episódio 6, Medo Repentino, foca em René Montoya e Arlequina, o que é lamentável, pois são as personagens que mais destoam da época, até mais que outros personagens. Por outro lado, há o mistério de assassinato envolvendo o Professor Sinistro, Jock Falcone e Junior, e eu gosto desse mistério e vou ser sincero, eu não esperava a revelação de que Junior é Jonathan Crane Jr. Gosto muito do design único desse espantalho, e o clímax deste episódio talvez seja o melhor da série. O maior medo do Bruce é envelhecer e não conseguir salvar uma Gotham ainda perdida, algo típico do Batman. Superar esse medo com força de vontade, dizendo sem medo, foi incrível, mas talvez combine mais com Lanterna Verde do que com Batman. Eu até esperava que um anel do Lanterna Verde voasse para o dedo dele. Essa temporada realmente precisava de um episódio focado no Bruce e só nele, e esse deveria ter sido esse episódio. O episódio perde força devido ao foco na Arlequina e René. O episódio 7 se chama O Seu Reflexo Sombrio, e eu não gostei muito desse, principalmente por causa do foco no Charada. Como eu disse, é a pior adaptação da personagem, mas para surpresa, essa botânica de verde não é a Era Venenosa, e sim a Rosa e Espinho, e eles a usaram bem. O contraste entre as duas personalidades foi interessante e o enredo de vingança funcionou bem. Acho engraçado que o enredo mostre uma versão do Charada como chefão da máfia que não é genial, não gosta de charadas, nem é obcecado pelo Batman, mas é seduzido por uma mulher, cai numa armadilha e morre. Tipo, uau, isso é exatamente o oposto do Charada. Não tem nada a ver com ele, além do nome e do fato de usar verde, que desperdício terrível e entediante de um personagem. O 8º episódio se chama Hora Zero e nos apresenta ao que seria a Robin dessa versão do Batman, Carrie Kelly. É curioso, já que Robin surgiu em 1939, mas eu gostaria que a série continuasse com Carrie, como Fantasma Cinzento, ou talvez Robin, sendo a ajudante oficial do Batman. Ela é uma personagem divertida que tem uma dinâmica legal com o Batman e consegue trazer um pouco de leveza pra ele, do jeito que o Robin deveria fazer. O vilão Sr. Zero é uma versão mais assustadora do Sr. Frio, mas achei a abordagem interessante. Eu não diria que amei nenhum elemento desse episódio, mas com certeza foi bem bom. O episódio 8 se chama Morto Antes do Amanhecer e finalmente coloca o Coringa em destaque, fazendo isso ao matar a Chapeleira Louca antes que ela pudesse fazer algo interessante. Mas essa versão do Coringa é bem diferente, um visual ok, extremamente sério e quase nunca ri, e ainda por cima é alemão por algum motivo. Que abordagem única para o personagem, mas será que funciona? Não sei. É tão diferente, mas talvez só menos interessante, então tudo bem, não sei. O episódio preparou bem o próximo, e o final com Alfred infectado foi uma forte provocação, mas sinceramente achei o final da temporada passada melhor construído. O Duas Caras pode ter sido melhor que o Coringa nesta série. O episódio 10 se chama A Morte Risonha. Transforma as pessoas risonhas do Coringa em monstros de blockbuster, o que eu não gosto muito. Eu nem sei explicar. Só a ideia de que o grande plano do Coringa era transformar o povo de Gotham em monstros risonhos parece meio estranho. Tipo, é só isso? Não sei se sou só eu, mas isso parece estranho. Ele não tem nenhuma ideia mais grandiosa. Temos o confronto final entre o Batman e o Coringa. E é até bom, mas acho que não tem nada de empolgante, especialmente quando se trata da rivalidade entre o Batman e o Coringa. Talvez porque os dois sejam tão sérios. Por que tão sério? Normalmente, o que torna uma rivalidade tão divertida é que o Batman, o herói, é o sério e sombrio, enquanto o Coringa, o vilão, está só se divertindo. Por esse motivo, eu gosto bastante do final. O Coringa ser esfaqueado pelas costas, dizer ao Batman que a piada é com El e então rir é meio hilário. Ele deveria estar morto após pular de um prédio, mas do jeito que diz "você nunca vai vencer", e talvez pelo sotaque, acho que ele não é realmente um homem. Talvez algum ser imortal e onipresente, o que seria uma reinterpretação bem mais interessante do personagem do que o que a série fez até agora. O final do episódio lembrou um fim de série, com menção ao Cruzado Encapuzado e dizendo que a luta segue. Estou tranquilo com isso. Como você pode perceber, eu não sou muito fã dessa série. Eu acho essa série bastante decepcionante e... bom, considerando que vamos ter outra série animada do Batman, que na minha opinião tem uma premissa mais interessante, talvez essa série possa chegar ao fim.
A média desta temporada é 6,8 de 10, o que acho justo. Assim como a anterior, fica em torno de 7, não sendo ruim, mas também longe de ótimo. A temporada traz boas abordagens sobre vilões e momentos marcantes, mas no geral tem animação e ação travadas, visuais pouco inspirados e aproveita mal o período histórico. Mas é o Batman, e mesmo em momentos menos interessantes, ele ainda é legal. Apesar dos problemas, há muito o que apreciar em Caped Crusader. No fim das contas, não me empolgo com algo que é sempre só bom, e não excelente. Vou dizer que essa temporada talvez nem tenha sido tão boa quanto a primeira, o que já diz muito. Acho que a série tinha uma premissa interessante, mas eles simplesmente não souberam aproveitá-la bem, e agora não vejo como a série pode realmente ter uma temporada ótima ou ser uma grande série. Espero que o Absolute Batman seja. Comente sua opinião abaixo e veja o próximo vídeo.